Olá! Vamos a mais uma aula de arte. Essa aula é para a turma do 9º ano. Eu sou professora Marcelene Lucila Macedo de Oliveira. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na primeira aula nós falamos sobre patrimônio histórico-cultural e agora nós vamos falar sobre tipos de patrimônio. Vamos lá? O patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. O que é patrimônio imaterial? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, forma de expressão, entre outros. Vamos ver alguns exemplos de patrimônio imaterial: capoeira, tambor de crioula do Maranhão, frevo em Pernambuco, literatura de cordel, carimbó do Pará, Festa do Senhor Bom Jesus do Bom Bahia, rituais indígenas. Aqui em Itaituba nós temos como exemplo de patrimônio imaterial festejo de Santana, da Galinha Caipira, Piau e Aracu, entre outros. E o patrimônio material diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e etc. Exemplo de patrimônio material: Centro Histórico de Ouro Preto, Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, Conjunto Arquitetônico de Paraty no Rio de Janeiro, Centro Histórico de Olinda em Pernambuco, Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Em Itaituba nós temos como exemplo de patrimônio material Matriz de Santana, Paço Municipal, o Violeiro, entre outros. Patrimônios culturais do Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, é o órgão brasileiro criado em 1937. A sua missão é proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. O IPHAN reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade, que também são tombados pela Unesco. São eles: Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Salvador, Bahia. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí, Centro Histórico São Luís, no Maranhão, Centro Histórico Diamantina, em Minas Gerais. Centro Histórico de Goiás, Praça de São Francisco, São Cristóvão, Sergipe, Paisagens Cariocas, Rio de Janeiro, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cais do Valongo, Rio de Janeiro. Patrimônios Culturais Mundiais. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, Unesco, criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. A lista com mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Conheça algum deles. Taj Mahal, na Índia, Grand Canyon, nos Estados Unidos, Machu Picchu, no Peru, Havana, na Cuba, Pirâmides de Gizé, no Egito, a Grande Muralha da China, na China. Vamos falar um pouquinho sobre tombamento de bens patrimoniais. Quando os bens são tombados pelo órgão responsável, isso significa que possuem estimado valor histórico e cultural. Essa intervenção tem como objetivo preservar o patrimônio, uma vez que depois do tombamento eles não podem ser demolidos ou reformados. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. E nos encontramos na próxima, ok? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!